Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Peço que, por gentileza, abram suas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Hoje nós vamos ter por objeto de nosso estudo os versículos 10, do versículo 10 ao versículo 19. Ageu 2, do 10 ao 19. Diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Senhor Deus, nós mais uma vez nos aproximamos da Tua palavra, escrita pelo profeta Ageu, tanto tempo atrás. Nos ajude, Senhor, a por meio de Sua palavra hoje entendermos como nós podemos viver como santos, em um mundo caído, em um mundo profano. Nos ajude a entender que nós não devemos ser santos apenas de boca, com nossos olhos, com nossas mãos, mas também com nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém. Todos nós gostamos de histórias de heróis. Ainda mais se forem aquelas histórias clássicas de herói. O herói clássico. Hoje em dia isso caiu um pouco em desuso, é verdade, mas essas histórias ainda estão muito vivas no nosso imaginário. São histórias com as quais nós crescemos, histórias que nos formaram. Histórias normalmente que envolvem um escolhido, um guerreiro, um cavaleiro com uma armadura brilhante, sua espada, que pega o seu cavalo e cavalga contra alguma criatura, algum monstro, às vezes um dragão vermelho que cospe fogo, e que normalmente está mantendo cativa uma donzela em uma torre alta de pedra. Todos nós já ouvimos uma história assim. O grande cavaleiro, o grande herói, que vai resgatar a sua donzela de alguma criatura assustadora. Em um certo sentido, nós entendemos nessas histórias a própria história da Escritura. As Escrituras nos contam sobre um herói, sobre um escolhido, sobre um ungido, que vem à terra para resgatar a sua noiva, a sua donzela. Sendo que essa noiva, essa donzela, está cativa, está nas mãos dos inimigos, que são, para nós, como se fossem monstros terríveis. Irmãos, nas últimas semanas nós temos estudado
visto juntos o livro do profeta Ageu e como esse livro traz uma palavra tanto de arrependimento quanto de encorajamento para aquele povo que tinha acabado de retornar do exílio do cativeiro babilônico. O problema foi que, ao retornar, eles negligenciaram a reconstrução do templo por mais de 16 anos. E aí que entra, nesse contexto que entra Ageu. Em seu primeiro oráculo, ele chama o povo ao arrependimento e a voltar ao trabalho de reconstruir o templo. Em seu segundo oráculo, em sua segunda profecia, ele encoraja o povo com base nas promessas de Deus gloriosas para aquele segundo templo. Agora, faltam duas profecias, duas coisas a serem resolvidas. Ageu agora vai falar sobre o herói que vem resgatar a sua donzela e sobre os monstros que mantêm essa donzela presa. Sobre o herói e sobre os monstros, os dragões. Semana que vem nós vamos ver o quarto oráculo, que vai focar no herói, no rei messiânico prometido. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre os dragões. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os inimigos que afetam o povo de Deus, focando em um em específico. Nós não vamos falar sobre Satanás, que nas Escrituras é retratado por vezes como um dragão, e nem vamos falar sobre o mundo e sobre aqueles que perseguem os cristãos que odeiam a igreja. Não, hoje em dia eu quero focar num inimigo que às vezes é silencioso. Quero focar no pecado. No pecado. Que, por mais que às vezes nós não gostemos de reconhecer isso, é um monstro que não necessariamente está ao nosso redor, mas dentro de nós. Dentro de nós. Ele não é grande, com uma carranca feia, com garra presas, olhos fendidos, escamas vermelhas que cospe fogo. Não. O pecado é uma criatura que cospe, não fogo talvez, mas veneno. Um veneno que impregna em nós, que gruda em nós, que gruda na nossa pele, afeta os nossos olhos, a nossa boca, e que chega a entrar no nosso coração. E que quando entra no nosso coração, contamina tudo aquilo que nós fazemos. Contamina cada uma de nossas ações. Ageu então nos mostra, com este oráculo que nós vamos ver hoje, que corremos perigo não apenas dos monstros que estão ao nosso redor, mas daquele que está dentro de cada um de nós. Mas como se trata? Como se entrega então essa profecia? Repare, 2 meses após ter motivado o povo e feito promessas a respeito do segundo templo, a palavra do Senhor vem novamente a Ageu. E agora, até o momento, se você reparar nas primeiras profecias, ele sempre se refere a Zorobabel e ao sumo sacerdote. E, em extensão, a todo o povo. Agora, ele se refere aos sacerdotes. A todos os sacerdotes. E ele vai fazer perguntas a respeito da lei. Naquele tempo, se você tivesse alguma dúvida a respeito da lei, a pessoa a qual você devia procurar era o sacerdote. Eles eram especialistas na lei. Seria o equivalente a você pedir a ajuda dos universitários. Se tem alguma dúvida sobre a lei, fala com o sacerdote que ele vai te ajudar. E isso faria mais sentido ainda se a sua pergunta fosse a respeito dos aspectos cerimoniais da lei. Nesse sentido, os sacerdotes eles eram especialistas em santidade. Sabe, para nós, hoje, crentes da Nova Aliança, nós não convivemos muito com essa realidade de sermos puros cerimonialmente, depois impuros cerimonialmente, temos que ficar isolados do resto do povo. Nós não convivemos muito com essa realidade. Então, textos como esse tendem a ficar muito distantes, abstratos para a gente. Mas, na antiga aliança, essa realidade de pureza e impureza cerimonial, ela estava sempre presente. A lei de Moisés, ela é repleta de leis a respeito disso. Repleta de regras a respeito disso. Não se podia tocar num cadáver. Não se podia tocar em um leproso. Não se podia tocar em uma mulher durante o tempo do seu fluxo. Pureza e impureza cerimonial. Leis
Isso aqui é importante, que não apenas ditavam a dinâmica da religião de Israel, e não apenas ditavam aqueles que poderiam participar ou não das festividades, participar ou não dos cultos, dos sacrifícios, e aqueles que deveriam ficar isolados por um tempo. Não era apenas isso. Eram leis que também tinham uma função didática. Essas leis serviam para ensinar o povo de Deus sobre a santidade de Deus. E para escancarar no rosto deles, na frente dos olhos deles, o próprio pecado que eles tinham. Elas serviam para lembrar Israel de que o Deus que eles serviam era um Deus santo, santo, santo. Um Deus totalmente outro, separado. Um Deus acima de tudo, transcendente. Um Deus cortado acima da realidade. Elas serviam para lembrar Israel que eles adoravam um Deus puríssimo e que, por causa disso, eles também deveriam ser uma nação separada e santa. Êxodo 19, 5 e 6 diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, é Deus falando ao povo por Moisés. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Percebe? Israel deveria, em cumprimento à aliança, obedecendo às ordens do Senhor, ser uma nação santa, ser um reino formado por sacerdotes. Enquanto em outras nações, sacerdotes era aquela casta especial da sociedade, elevada, acima, talvez apenas acima, abaixo do rei, Israel também tinha o seu grupo de sacerdotes, mas em um sentido, toda nação era formada por sacerdotes. Isso faz sentido quando você entende que no Antigo Testamento a função principal do sacerdote era se consagrar ao serviço ao Senhor e mediar. Então, nesse sentido, toda a nação de Israel deveria ser consagrada ao serviço ao Senhor e mediar a adoração ao Senhor. De quem? Dos povos ao redor. Os povos ao redor deveriam olhar para Israel e deveriam entender qual era a forma correta de se relacionar com o Deus verdadeiro. Deveriam olhar para Israel e serem atraídos ao culto, à adoração ao Deus verdadeiro, a Yahvé. Nesse sentido, então, Israel deveria ser uma nação de sacerdotes. Deveria ser um povo santo, porque Deus é santo. E se Deus é santo, o seu povo é chamado para ser um povo santo. E era justamente para essa realidade que essas leis cerimoniais elas apontavam. Elas apontavam para a necessidade de santidade absoluta. E aqui entram as duas perguntas de Ageu que nós lemos. A primeira pergunta é a seguinte: se alguém tiver carne santa pendurada na roupa, já é um pouco estranho pra gente, mas se tiver carne pendurada na roupa, e essa carne tocar em alguma outra coisa, essa outra coisa vai ser santificada? E a resposta é não. O que acontece? Acontece que naquele contexto, essa carne santa era carne consagrada de um animal que era oferecida em sacrifício a Deus, no altar. Depois do sacrifício, uma parte dessa carne pertencia aos sacerdotes. E essa carne era consagrada e às vezes os sacerdotes as carregavam em suas vestes. Faziam como se fossem trapos ou bolsas e carregavam essa carne em suas vestes, pendurada nas orlas. E a questão é que se essa carne, o sacerdote está andando, e essa carne acabar tocando em outra coisa, outro alimento, não necessariamente esse alimento vai ser consagrado também. Ele não vai ficar purificado automaticamente. Essa é a primeira pergunta, e a resposta é não. E aí vem a segunda pergunta. Veja, se alguém tocar num cadáver, então, por isso, ficar cerimonialmente impuro, então essa pessoa tocar em algum alimento, esse alimento será contaminado? Esse alimento ficará impuro?
Percebe? É a contrapartida agora. Se alguém tocasse em um cadáver, a ideia era como se a podridão daquele cadáver passasse para a pessoa. Era como se aquela pessoa também agora estivesse podre, contaminada. Ela se tornava impura. E se ela tocasse agora com essa mão que ficou impura em algum alimento, aquele alimento ficava impuro também. Essa era a lógica da pureza e impureza cerimonial deles. Ou seja, a impureza, ela passava. Ela passava. Sabe, uma das grandes alegrias da minha vida é ser casado com uma mulher que é confeiteira, profissional. Ok? É uma das grandes alegrias da minha vida. Só que uma das maiores dores de cabeça que uma confeiteira pode ter é ser casada comigo. Ok? Um dia, ela decidiu, e às vezes ela decide assim do nada, vou fazer alguma coisa, e ela decidiu fazer um sorvete. Então ela preparou a mistura, bateu, fez a base, bateu, botou num pote, botou para gelar, levou para mim o pote com uma colher depois e falou, experimenta. Eu peguei aquela colher limpa, coloquei no sorvete. Minha pergunta para vocês. A colher estava limpa. No momento que eu botei no sorvete, o sorvete ficou mais limpo do que antes? Não. O sorvete continua sendo sorvete. E eu peguei aquela colher, botei na boca, estava uma delícia. E aí o que eu fiz, como todo bom marido faria? Tentei botar de novo no pote. E ela falou, não faz isso. E eu olhei assim, não, calma, eu quero mais um pouco. Aí ela, não funciona assim. Lava a colher primeiro, mas não vai. Ela me explicou que ela tendo feito a aula, a matéria de higiene na cozinha, higiene e segurança na cozinha, ela me explicou que se eu colocasse aquela colher, mesmo tendo tão pouco contato com ela, de novo no pote de sorvete, feito à base de leite, tinha o potencial de todo aquele pote azedar, de tudo aquilo ser contaminado. Percebe? Algo tão pequeno pode comprometer o todo. É mais ou menos isso que Ageu. É isso que Ageu está passando para aquele povo. É isso que ele está querendo lembrar. Impureza passa mais fácil que pureza. Corrupção espalha mais fácil do que santidade. Saúde não é contagiosa. Agora, doença é contagiosa. Santidade não é transferível. Deus está explicando para aquele povo por que dele ter pesado a mão sobre eles antes deles terem recomeçado a reconstrução do templo. Antes deles terem recomeçado a reconstrução, enquanto eles estavam negligenciando o templo, Deus pesava a mão sobre eles. As colheitas deles não frutificavam, o dinheiro não rendia. Por quê? Porque negligenciar o templo em ruínas era como deixar um grande cadáver em decomposição no meio da cidade. E todos os dias que eles negligenciavam a reconstrução do templo, era como se eles tocassem nesse cadáver. Então, em todo momento, eles estavam impuros. E por causa disso, tudo que eles faziam, o seu culto, os seus sacrifícios, as suas ofertas, também estavam impuras. Era essa sujeira, como se a mão deles estivesse suja, sabe? E a partir daí, tudo que eles tocavam estava sujo. Por isso, o Senhor os havia castigado. Mas agora, Ageu garante que isso havia passado. Eles haviam retornado ao trabalho, eles haviam lançado os fundamentos do templo. E no versículo 18 e 19, Deus garante, eu vos abençoarei. Irmãos, eles já tinham plantado as sementes para o ano seguinte. O celeiro já estava vazio. Ninguém conseguiria prever como seria a colheita do ano seguinte. Mas, pela lógica, se as coisas estão tão ruim, tão mal, ano que vem vai ser ruim também. E Deus garante, vocês já plantaram? Eu vos abençoarei. Daqui em diante, eu vos abençoarei. Eu vou parar de pesar a minha mão sobre vocês. Eu trarei bons resultados. Eu estarei convosco, eu vos abençoarei. É isso que ele está garantindo para eles. Sabe, esse é o terceiro oráculo do profeta Ageu. E parece um pouco distante da gente hoje, mas
Então, como que a gente pode aplicar isso para nós, cristãos da nova aliança? Nós que não estamos mais debaixo da antiga aliança, não temos essa preocupação constante de estar puro cerimonialmente para poder participar das festas e oferecer sacrifícios e, não, agora eu estou impuro, então agora eu tenho que me afastar, tomar cuidado para não tocar em ninguém. Nós que não temos mais essa preocupação. Como isso se aplica a nós? Bem, isso nos lembra do quão importante é que vivamos como santos em um mundo profano. Isso nos lembra que cristianismo não é uma religião água com açúcar. O cristianismo é uma religião radical, porque ele aponta para a necessidade de pureza em todos os aspectos. Todos os aspectos. Não apenas para a pureza externa, mas também interna, no coração. Enquanto outros por aí podem dizer, não, veja só, basta que você ajude o outro, faça o bem, não importa muito como você está se sentindo. Não. Para nós, até o que está dentro importa. A forma como nós nos sentimos enquanto fazemos as nossas boas obras importa. É justamente isso que Jesus diz no Sermão do Monte. Olhem para o coração de vocês. Não basta que você não traia a sua esposa. Você não pode trair a sua esposa. Mas você também não pode nem olhar para uma outra mulher na rua e ficar imaginando. Não basta que você não mate alguém e agrida alguém, isso é importante. Mas você também não pode nem sequer se irar contra o seu irmão. Nisso, o cristianismo é muito radical. Não basta que você viva uma vida religiosa impecável, venha todos os domingos, venha em todas as ceias, dê oferta constantemente, cante louvores. Nada disso basta se o seu coração está no lugar errado. Se ele está vazando veneno, esse veneno, ele contamina tudo. Porque é como se ele sujasse as suas mãos. E agora tudo que você toca é sujo também. Por isso que Jesus diz, se você tem algo contra o seu irmão e vai dar oferta, vai lá e se reconcilia com ele. Essa é a ideia. Percebe? Isso nos mostra o quão desafiador é viver em santidade em um mundo pós-moderno. Em um mundo como o que nós vivemos. Um mundo que relativiza todo tipo de mal. Um mundo onde a gente sempre escuta, não é tão importante assim, é só uma olhada, ou não tem problema você imaginar isso, não tem problema você participar dessa brincadeira, você apostar nisso, não tem problema você não gostar daquela pessoa e não falar com ela, não tem problema. Afinal, você é melhor que os outros, certo? Tem muita gente pior que você por aí. Não tem problema. Sendo que não, irmão. Tem problema sim. Tem problema sim. Ageu nos lembra que o problema do ser humano é um problema radical. E que toda essa malignidade que mora dentro de nós, ela afeta tudo aquilo que nós fazemos. Então, se o pecado é uma criatura, é um dragão que não cospe fogo, mas cospe veneno, nós já estamos contaminados. Por isso, em certo sentido, essa contaminação que afeta o nosso ser, nos faz sermos nós mesmos como esses dragões. Cheios de escamas. Nós mesmos com garras prontos para atacar os outros. Com olhos fendidos, prontos para olhar com ódio. Com língua de cobra, pronta para dispersar veneno. Prontos para fazer o mal. Mas aqui que entra a boa notícia. A boa notícia é que se o cristianismo é uma religião radical, que exige de nós não apenas boas ações, mas a correta motivação, disposição de coração,
E se o nosso problema é maior do que nós achamos que é, a boa notícia é que Deus fornece uma solução igualmente radical. Nas Escrituras, como nós temos estudado nas últimas semanas, as alianças são um relacionamento entre duas partes, entre Deus e o homem. O grande problema é que, se por um lado, Deus é sempre a parte fiel na aliança, que mantém os seus compromissos pactuais, o homem sempre quebra a aliança. A parte humana sempre quebra a aliança, negligencia os seus compromissos. Então, o que Deus faz? Na nova aliança, Ele próprio fornece a parte humana obediente. Jesus Cristo é o verdadeiro Israel, o Filho de Deus, a parte humana obediente e fiel da aliança entre Deus e os homens. Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu todos os mandamentos perfeitamente. Não foi afetado por esse veneno que corre nas nossas veias. Jesus nunca pecou. E agora, nós que pela fé estamos unidos a Ele, somos contados como justos, como santos, como saudáveis, mesmo tendo sido contaminados com esse veneno mortal. Mesmo ainda tendo escamas, nós estamos unidos ao herói. Nós estamos unidos a Ele e por isso somos considerados justos. E não só isso, mas a nova aliança traz a promessa de um novo coração. Um novo coração. Antes de vir a Cristo, eu e você tínhamos um coração de pedra. Um coração que não aceitava as coisas de Deus, que odiava as coisas de Deus. Um coração que só experimentava a maldade e nos afastava do Senhor. Agora, como membros da nova aliança, nós recebemos um novo coração. Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Jeremias 31, 31 ao 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É por isso que a nova aliança é tão superior à antiga. Porque enquanto na antiga a lei do Senhor estava escrita em tábuas de pedra, agora a lei do Senhor é escrita no nosso coração. Todos nós que participamos da nova aliança somos transformados. Todos nós recebemos um novo coração. Todos nós nascemos de novo. Sabe, se você ainda não é um cristão, se você ainda não se encontrou com este grande herói que veio nos resgatar, você ainda está debaixo do poder do pecado. Você ainda está contado entre os inimigos de Deus. A boa notícia é que você não precisa esperar o herói retornar para derrotar os seus inimigos. Hoje você pode experimentar a salvação. Hoje você pode se tornar um filho de Deus. Hoje você pode ter o seu coração transformado. Basta que você se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. Se arrependa e creia e experimente essa solução radical de Deus para o problema da raça humana. Agora, para nós que já somos cristãos, membros da nova aliança, nós não convivemos mais com essa realidade de busca constante pela pureza cerimonial, isso é fato.
Isso porque cada lei dessas apontava para Cristo e foram cumpridas nele. Mas nós devemos sim viver uma vida santa. Nós devemos ter as nossas mãos alinhadas com o novo coração que nós recebemos. E talvez essa seja a parte mais difícil, sabe? Nós não devemos viver de aparências. Nós não devemos viver como hipócritas. Em nossa relação pactual com o Senhor, nenhuma ação que nós fazemos deve ser feita apenas para aparecer. Sabe? Se você canta aqui na igreja, se você canta no coral, se você ensina, você faz isso realmente para servir ao Senhor? Ou você faz porque lá no fundo você quer parecer alguém mais piedoso na frente de todos? Se você cuida das crianças no berçário ou da aula no ministério infantil, você quer ser apenas o tio legal? Ou você realmente está preocupado com o bem-estar espiritual daquelas crianças? Se você está visitando algum irmão, não faça isso com rancor no coração. Não faça isso com ódio no coração. Se você prega o evangelho a alguém que está perdido, não faça isso apenas praticar uma ordem de Jesus Cristo e ficar bem com a sua própria consciência, não. Faça isso com amor por aquela pessoa que está perdida. Se você está trazendo uma oferta, se reconcilie antes com seu irmão. Ageu nos lembra que de nada adianta os nossos atos de culto se o nosso coração está no lugar errado. Nós não podemos ser como sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. O cristianismo é contra a hipocrisia, meus irmãos. Deus quer filhos que não apenas vivam a sua fé exteriormente, mas de coração. Mas de coração. Em sua completude. Ele está mais preocupado em ter filhos que verdadeiramente o amam e amam o próximo e exprimem isso com suas ações, do que ter filhos que praticam atos religiosos vazios e sem significado. Mesmo que eles vão todo domingo na igreja. Por fim, uma coisa deve ser dita. Que mesmo nós sendo chamados de santos no Novo Testamento, infelizmente, nós continuaremos pecando até o último dia de nossas vidas. Até o último dia de sua vida, o diabo vai continuar mordendo o seu calcanhar. Isso é muito frustrante. Nós vivemos nesse momento de transição, onde nós sabemos que um dia nós estaremos livres da presença do pecado, mas hoje ele ainda está aqui presente. Por mais que nós tenhamos sido libertados do domínio dele, ele ainda está presente. E é nesse momento que nós vivemos. E a ordem é que nós continuemos abandonando o pecado gradativamente, nos santificando cada vez mais. Só que isso é difícil. E às vezes isso dói. Porque, sejamos sinceros, às vezes é bom tirar proveito de uma mentira. É bom se sentir superior, dá prazer. Descontar sua raiva, botar para fora, extravasar. Há pecados que doem para serem abandonados. Porque são como escamas que estão grudadas. Sabe, tem uma história nas Crônicas de Nárnia, talvez você já tenha lido, ou visto o filme, lá na viagem do Peregrino da Alvorada, onde nós conhecemos um menino muito mesquinho e arrogante chamado Eustáquio. Vocês já devem conhecer a história. E Eustáquio, ele acha o tesouro de um dragão. E quando ele acha o tesouro daquele dragão, ele quer pegar aquele tesouro para ele, então ele começa a pegar diamantes, porque é mais fácil carregar diamantes do que ouro. Ele pega um bracelete grande, coloca aqui no braço, passa do cotovelo dele. Só que ele não sabe que ele acaba sendo amaldiçoado
com a maldição do tesouro do dragão, e ele próprio se torna um dragão. E agora aquele bracelete de ouro começa a machucar, porque ele cresceu muito. E Eustáquio começa a chorar, lágrimas que são grandes demais. Ele volta para o grupo que viajava com ele. Até que uma noite, o leão aparece. Aslan aparece. E leva Eustáquio para um local isolado. E aqui eu estou descrevendo a cena do livro. Se você viu o filme é um pouco diferente. Ele leva Eustáquio para um local isolado. Comanda que Eustáquio tire as suas escamas e desça até uma água para se limpar. E Eustáquio começa a tentar arrancar as escamas, mas não importa o quanto ele tente, ele nunca vai fundo o suficiente. Então o leão se oferece. Posso tirar suas escamas? Ele pega aquelas garras, ele enfinca no dragão. E Eustáquio descreve falando que parece que aquelas garras vão chegar no coração dele e ele sente a pior dor de sua vida. E o leão esfrega e arranca as escamas. E logo depois de toda aquela dor, vem o alívio. Eustáquio está livre das escamas, desce as águas e o dragão se torna um menino de novo. Sabe, meus irmãos, Cristo já nos transformou. Nós já nascemos de novo. Mas ainda temos algumas escamas perdidas em nossos corpos e dói retirar essas escamas. Dói remover o que sobrou. Mas sabe, é uma dor boa. É uma dor boa porque no final ela vai trazer alívio. Então eu digo para você, não rejeite essa dor. Abrace essa dor. Abrace as garras do leão. Enquanto elas esfregam você até o fim de sua vida, removendo seus pecados um a um, até o dia em que você vai morrer, se Cristo não voltar antes. E no dia do Senhor, você terá um corpo glorificado, sem escama nenhuma, sem veneno nas suas veias. Um corpo santo, puro, sem pecado, sem escamas, sem dor. Vamos orar? Senhor, nós viemos à Tua presença hoje, entendemos que ainda estamos repletos de escamas, repletos deste veneno mortal, mas confiamos em Ti e sabemos da promessa de que um dia seremos livres da presença do pecado. Continue nos guiando neste caminho, no caminho da santidade, nos santificando, por mais que doa remover estes pecados, que nós abracemos esta dor e continuemos em nossa caminhada, firmes até o dia do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém.